Olá, bem-vindo a mais uma edição do podcast É Simples Assim, Toninho. Hoje nós vamos tratar sobre formação sindical. Reciclar, inovar, trazer novos conhecimentos, formar novas lideranças. Isso é importantíssimo para o movimento sindical, assim como para qualquer atividade. Está se reciclando, está aumentando o seu conhecimento e também renovando o quadro. É sobre isso que nós vamos conversar com o Lino hoje. Como que funciona isso? Qual a importância disso? Nós recebemos alguns sindicalistas ao longo desse podcast e uma das coisas que falaram constantemente foi sobre a formação sindical. Alguns dos líderes sindicais aqui da cidade de Guarulhos e da Força Sindical destacaram que estão investindo nisso, né? Então, vou conversar com o Lino, professor Lino, bem-vindo mais uma vez. Muito bem, Toninho. Olá a todos que estão acompanhando aí o Simples Assim do Toninho aqui pela TV Comércio. Então, sempre lembrando que todos esses conteúdos depois ficam disponíveis aí no nosso site, mas também nas redes sociais, tanto do Sim Comércio, do Papo Toninho, né? E dizer para você o seguinte, Toninho, eu venho trabalhando com o movimento sindical desde 1995, dedicado à questão de formação de trabalhadores e dirigentes sindicais. E é importante dizer que o movimento sindical, ele de fato é algo em movimento. Então a gente tem sempre algo que precisa ser revisionado, algo que precisa ser dito, e posso dizer com toda tranquilidade que hoje a gente está vivendo um momento ímpar, né, do movimento sindical, em relação a essa questão da necessidade da formação, seja dos dirigentes mais antigos, que podem inclusive passar a experiência para os mais novos, sendo dos mais novos e até novos quadros, em relação à compreensão do que é o movimento sindical. E de todo esse grupo, de mudar, vamos dizer, a sua forma de atuação, sua forma de falar, com o trabalhador, não só com o trabalhador, mas com as pessoas, né? Então, eu tenho dito muito para o sindicalista que a gente tem que mudar a nossa forma de abordar aquilo que vem sendo abordado e aprender a ouvir e falar com pessoas, porque o movimento sindical ele é muito mais do que um prédio, do que um grupo de pessoas que de vez em quando decidem parar uma fábrica, né? Então, as pessoas realmente entenderem o movimento sindical como um agente de transformação da sociedade, né? Então, o próprio movimento sindical, os diretores se entenderem dessa forma, compreenderem a sua atuação dessa forma, tanto com trabalhador e sociedade também entender o papel do movimento sindical brasileiro, que também é um movimento sindical diferenciado em relação a outros países do mundo. Quando você você é convidado. Olha, Lino, preciso que você venha aqui no sindicato, nessa regional, né? Que nem no caso da alimentação, a Federação da Alimentação, a nova Federação da Alimentação, a qual pertence o Sindicato da Alimentação de Guarulhos, eles vão fazer por eixo, né? Então vão separar um eixo lá e vão fazer ali alguns trabalhos e tal, de cursos, reciclagem, essas coisas todas. Quando você é convidado para fazer isso, né? Obviamente você vai entregar lá a história do sindicato, é importante a pessoa conhecer a história do sindicato. Além disso, além de contar a história do sindicato, para quem sabe como cresceu o sindicato, não sei o que, a importância do sindicato na sociedade, aquela coisa toda, o que mais se entrega, o que é mais importante, o que mais tem de importante que o sindicalista que já vem de longa caminhada e o sindicalista novo, aquele que acabou de ser chamado, aquele que está chegando, está se aproximando, precisa conhecer? Eu diria que hoje o principal aspecto, né,
do mundo sindical, sem dúvida nenhuma, está na questão da negociação coletiva, das estratégias de negociação, do que é a negociação coletiva, né? É bom dizer assim, né? Você tem feito um trabalho aqui, Toninho, que ele tem feito uma pergunta a alguns dirigentes, que é importantíssimo que essa questão seja contextualizada, né? Para que serve sindicato, afinal de contas, né? Então, essa personalidade do sindicato de ser um órgão autônomo, né, do governo, mas com a capacidade de fazer lei, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente sempre tem que abordar hoje, nos dias de hoje, em qualquer ação de formação sindical. É que o próprio dirigente ele entenda a importância dele dentro da sociedade. Então, como assim eu faço lei, né? E não é só ele entender. E como assim a sociedade e o trabalhador entender, mas o sindicato faz lei, sindicato não é só para fazer greve, né? É interessante que eu estava vendo esses dias uma matéria na televisão e tinha sido o Sindicato dos Motoristas de São Paulo, tinham feito uma paralisação cedo, né? E atrasou naturalmente. O motorista, quando para, motorista é um setor estratégico, né? Parou, ele para todo mundo junto. Complica a vida de todo mundo. Faz greve. E aí a jornalista falou assim, esse sindicato, ele teria que ter avisado, porque a lei prevê que tem que ter um prazo de 72 horas, tal, para parar. Como se o sindicato ele fosse um órgão autônomo, né? Como se fosse algo que, enfim, ele não é um ser humano, ele é algo que decide, ele consegue parar as pessoas na hora que ele quer. Primeira coisa, o próprio sindicalista, a sociedade entender é que os sindicatos são as pessoas, são os trabalhadores. Não é que o sindicato decide parar. Não, aquelas pessoas que estão lá, os trabalhadores, eles decidiram parar. Os sindicatos são alguns diretores, algumas pessoas que estão lá captando a informação e falando para o trabalhador, porque o importante também nessa questão da formação é assim, o sindicato é um marco referencial da sociedade. Então, todo o setor ele precisa de representação e o sindicato é a representação dos trabalhadores. Então, ele vai lá, conversa com o empresário e leva essa conversa para o trabalhador. Fala, olha, o empresário propôs tal e a nossa proposta era essa ou não era essa, mas está aqui a proposta que o empresário apresentou. Se o trabalhador aceitar a proposta do empresário, tudo bem, o sindicato vai assinar e vai dar legalidade àquilo que o trabalhador quis, entendeu? Então, essa coisa da importância, Toninho, que o dirigente ele precisa entender que ele tem e o como falar com as pessoas, vamos dizer assim, depois de quase 30 anos trabalhando com formação, olhando o modelo de formação, participando dos modelos de formação, eu diria para você assim, bom, o pessoal da alimentação vai fazer lá um processo de formação modular, falando sobre história, sobre economia, sobre psicologia, porque tudo isso o sindicalista precisa ter, né? Porque o sindicalista não basta que ele tenha boa vontade, né? Ele realmente tem a obrigação de saber. Tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. Obrigatoriamente, o sindicalista ele não é esse cara que pode escolher... não, mas eu consigo mobilizar o trabalhador. Não, o trabalhador mudou, é um outro grupo de pessoas e com um detalhe, né, importante, apesar do sindicalismo ele só representar o trabalhador formal do ponto de vista direto, do ponto de vista indireto ele representa toda a sociedade. Sim. Tanto que hoje no governo federal, uma das discussões importantes que estão acontecendo do mundo do trabalho trata da questão do trabalhador de aplicativo, né? Sim, tá uma discussão aí bem calorosa. É isso. Então, Toninho, resumindo daqui, tentando resumir a resposta, eu diria para você assim, é necessário em qualquer processo de formação sindical ter todos esses itens da história, hoje com a ênfase muito grande a questão da negociação coletiva, mas principalmente como que eu faço essa linguagem que está aqui em cima, da questão jurídica, da questão histórica, como é que eu faço isso chegar para as pessoas? Econômica.
Lino, uma coisa que tem batido forte, e eu percebo que não é entendimento geral, que é aquela questão de que o sindicato faz lei. Né? Que quando ele senta para negociar, uma vez assinado, isso é lei. Você bateu muito naquela coisa do dissídio. Né? Está na hora de parar de falar isso, não existe mais isso, não faz mais parte. Mas a gente percebe que muitos sindicalistas antigos, já, né? Fala antigo, pessoas já com vivência, né? Ainda bate na tecla do dissídio. É que só isso o trabalhador entende, né? Então, assim, está na hora da gente fazer o trabalhador entender. É uma mudança de linguagem. Porque não está funcionando. Não está funcionando. O trabalhador realmente é interessante assim, né? A gente que presencia, vai à porta de fábrica, conversa com o trabalhador e faz uma conversa diferente, que é uma conversa com observação daquilo que uma parte do trabalhador faz, porque o trabalhador é assim, vai lá o sindicalista entregar o informativo. Uma parte dele já reage ao sindicalista assim, já está esse povo aqui do sindicato de novo. Enchendo a paciência. Por outro lado, ele quer saber quanto ele vai ter de aumento. Quer dizer, veja... Não, aliás, é assim, né? Quando o sindicato vai na porta, é o sindicato enchendo o saco. Né? E depois é o mesmo que falou que o sindicato está enchendo o saco na porta da empresa, é o que fica mandando mensagem, ligando para o sindicato para saber quanto que foi o aumento. Quanto que foi, é o mesmo. Quanto que é foi o mesmo cara. Então, há uma certa contradição nessa posição de alguns trabalhadores, porque assim... se por um lado eu sou contra o sindicato, eu quero saber, mas eu entendo que de alguma forma o aumento passa pela mão do sindicato. Então, mas é um contraditório terrível, né? E aí é assim, o sindicalista efetivamente tem que se apropriar dessa informação e quando o trabalhador, a gente tem que ter alguma forma de fomentar essa discussão. Quando ele perguntar do dissídio, a primeira coisa é falar, não, o sindicalista não faz dissídio. Explica a diferença do que é dissídio, para ficar uma coisa bem clara, a pessoa entender, porque a gente fala assim, dissídio, não é dissídio, o sindicato ele senta, ele faz lei através da convenção. Ótimo. Explica, dissídio. O dissídio é a decisão judicial. Então, assim, o dissídio é a última instância do processo da negociação. Então o sindicato foi lá, negociou com o patrão, tentou chegar a um acordo, levou às últimas instâncias negociais, até mesmo a questão da greve, de parar a empresa, não se resolveu o processo da negociação. Partindo desse princípio, você vai para a justiça. E o dissídio, ele na verdade... ele vai contar com a presença da representação do trabalhador e da representação patronal, mas no final a decisão é da justiça, é uma decisão judicial. E essa decisão judicial não necessariamente ela vai garantir ao trabalhador aquilo que realmente foi reivindicado. Pode ser que o juiz, e aí só para observar, o que a gente tem e o que é feito pelo sindicato são as convenções coletivas de trabalho, que é a norma estabelecida que vale acima da lei, e o acordo coletivo de trabalho, que é a norma estabelecida que vale acima da lei e vale acima da convenção coletiva de trabalho, que são um acordo individual feito entre os sindicatos. Então, quando um desses processos não dão certo, aí sim, vai para a justiça e pode até ter a participação do sindicato, mas não é o que o sindicato faz. Então, aquela decisão judicial, ela já, via de regra, não é benéfica ao trabalhador. Desculpa. Essa decisão judicial, via de regra, ela traz... Não tem água, viu, Lino? Caneca vazia não tem água. Pegando água também. Vazia, caneca. É uma decisão que pode tirar do trabalhador, porque cria ali uma norma específica através daquele acordo, e é porque aquilo que o sindicato fez não deu 100% certo. Então não é isso. O nosso trabalho, e por isso que eu falo da importância da negociação coletiva, e cada vez mais o sindicato tem evoluído na compreensão do processo negocial. Não adianta também você negociar e pedir para a empresa ou pedir para o setor mais do que aquilo que ele pode dar. Então, tem que ter um jogo de cintura. Então, hoje, o movimento sindical tem diversos mecanismos
para quando vai para uma mesa de negociação ter propriedade daquilo que ele está fazendo, né? Como, por exemplo, o DIEESE, né? Que é importantíssimo. Dentro dessa formação sindical, né? A comunicação, ela é importante. Você acabou dizendo assim, olha, como o cara vai ter que aprender a falar com o trabalhador e traduzir aquilo que foi jurídico, aquilo que foi econômico, né? Trazer para o trabalhador. Essa comunicação é minha área, é a área que eu atuo, é a área de comunicação. E eu posso dizer para você que não é tão simples assim, porque por mais que você faça uma comunicação, digamos, tanto eletrônica ou impressa, né, que são as formas de comunicação, mas também tem o tete-a-tete na porta da empresa, a maneira que você vai abordar, a maneira que você vai falar. Sem dizer também que aquele sindicalista ele vai ser afrontado e confrontado muitas vezes, e de diversas formas, né? Pode ser uma coisa, digamos assim, totalmente normal, perguntas, como pode ser ofensivas também. Sim. Qual o comportamento? Isso também é tratado no curso, comportamento? Sim. E você poderia dar aí pelo menos uma palhinha de como, entregar um pouquinho, eu sei que isso tem preço, né? E obviamente tem que ter preço, tem que ter, mas uma palhinha assim de qual seria o comportamento e alguma experiência que você já ouviu ou até vivenciou de uma má comunicação porta de fábrica. Ô Toninho, eu acho que a sua pergunta ela é a pergunta de $1 bilhão do evento sindical hoje. Isso é a coisa mais importante, é a comunicação, porque a comunicação ela é um conjunto de fatores, né, que o movimento e a comunicação ela está antes de chegar no teu setor. Ela passa por uma coisa que o sindicalista precisa aprender também, que é importante isso que eu vou falar para você. O sindicalista precisa aprender a fazer pesquisa. Para quando ele entregar para você a informação, você pegar a tua parte da comunicação, uma parte de catalisação dessa informação. Sim. Então, existem metodologias criadas, desenhos, momentos em que você consegue falar com o trabalhador que não seja na porta de fábrica. Eu tenho desenvolvido alguns projetos para algumas áreas diferentes do sindicato, pensando nessa questão da pesquisa. Isso é importante. E assim, quando a gente começa a construir essa questão da comunicação, isso passa pelo sindicalista saber falar, né? Saber usar um microfone, né? Porque a grande arma do sindicalista é o falar, é o conversar, é o diálogo com trabalhadores, saber ouvir, né? Principalmente saber ouvir, escutar, captar essa informação, saber lidar com a reação negativa, né? Porque você não pode bater no trabalhador, agir, vamos dizer assim, nesse momento em que a gente... nós vivemos num momento de ânimos acirrados, né, em relação a esses últimos 6 anos, 7 anos, eles criaram nas pessoas o espírito beligerante, né, de que tudo é motivo para a gente brigar, para atirar. Clima pesado. Né? Então esse clima pesado ele é muito ruim. Então como saber lidar com essas reações negativas e assim... A gente pode dizer para você que o principal motivo vamos dizer, de você ter um certo receio do sindicalista em falar com um trabalhador em algum momento é justamente essa questão de como eu vou lidar, por exemplo, com algumas perguntas básicas, porque o interesse do trabalhador, de uma forma geral, quando você chega na porta da empresa, é quanto vai ser meu aumento, né? Quanto vai ser meu aumento? Um ou outro vai parar e vai querer conversar com você. Então, talvez, existe algumas coisas que tem que ser muito, muito clara. De uma forma geral, o trabalhador ele não vai querer avançar muito em conversas na porta da empresa, porque da própria parte do empresário, a gente tem que ser muito claro com isso. Muitos empresários, eles têm a prática antissindical. Apesar de entender
e deveria ser desse jeito, que os sindicatos, tanto o sindicato patronal como de trabalhadores, estão ali para equilibrar as forças. Então, você valorizar essas instituições como instituição que vai te dar a segurança jurídica, porque aquele instrumento firmado entre os sindicatos é o instrumento que o empresário tem que seguir. Mas o sindicato vem aqui pedir aumento para mim. Pois é assim, né? Então, é assim que funciona. As partes precisam ser protegidas, assim como do lado do empresário, tem também um sindicato de empresários que vai lá criar o contraponto com o sindicato trabalhador para que seja fechada essa convenção, esses acordos, essa negociação, né? Então, a negociação, para ela ser positiva, os dois lados eles precisam estar satisfeitos. Então, a gente tem assim uma série de questões do trabalhador em relação a essa coisa da dificuldade em lidar com o sindicato, mas há também um grande processo de simplesmente de descrença da instituição, né? Eu acho que esse processo do trabalhador em lidar com o sindicato, mas lembrando que o sindicato é feito de trabalhadores. A gente destaca aqui, são os trabalhadores que estão na linha de frente, negociando, que estão ali, né, que encararam essa missão de estar representando uma categoria, mas são todos trabalhadores. Essa dificuldade de quem não está na linha de frente, quem está lá na fábrica todo dia, né, muitas vezes compreender, né, lidar com quem está na linha de frente, até dá para entender. O contrário que é preocupante. Porque o convencimento sempre é do contrário. Tipo assim, sou eu, né, que estou representando, que tenho que convencer aquele que está sendo representado, né, de que esse aqui é o melhor caminho e que o sindicato é o melhor caminho para ele. Né? Essa é uma função minha, digamos assim, enquanto representante. Ou eu estou enganado? Não, sem dúvida nenhuma. Vamos aqui primeiro assim, partir do processo constitucional legal, artigo 8º da Constituição Brasileira. O sindicato brasileiro ele representa a todos. Sim. Né? Então, em 2017, foi cometido um grande equívoco, né? Porque acabar com o imposto sindical da forma como acabou, simplesmente dizendo, olha, agora não precisa mais pagar o sindicato. Aquilo foi um grande equívoco, horas bola. O sindicato continua com a obrigação de negociar para todos, mas não precisa pagar. Quer dizer, tem aí, no mínimo, alguma coisa fora do compasso. É a mesma coisa de falar assim, olha, gente, é uma opção você pagar imposto para o governo ou não. Aí é aquela coisa, o asfalto da rua, as estradas, o poste, essas coisas não surgem do nada. Exatamente. Mas o medicamento no posto de saúde. E aí ia falar, mas tem sindicalista que é mau sindicalista, tem sindicalista que é mau, advogado, tem médico, enfim, pastor na igreja, padre na igreja, jornalista, espírita, médico. Então tem um monte de gente que é ruim. Então, assim, o que cabe a nós é cobrar as instituições, isso é o mais importante. E as instituições, Toninho, aí nessa linha do que você tem que estar falando, tem que estar pronta a dar a resposta. Então, o sindicalista ele tem que estar pronto a dar a resposta. E eu acho que a gente está num momento em que é muito importante a gente ouvir realmente o trabalhador. Então, o sindicalista tem que ir para os locais onde o trabalhador está. E muito mais do que o trabalhador, onde as pessoas estão. E dizer para as pessoas que ele é sindicalista, porque, de certa forma... parece que algumas pessoas do sindicato estão com um pouco de vergonha de dizer que são sindicalistas, desculpe aí a colocação, mas de dizer para as pessoas, eu sou de sindicato, eu tenho que falar, eu sou de sindicato. Então você é ladrão. Tá bom, me explica aí esse negócio, né? Porque a gente precisa entender essa questão do ladrão. Porque X ou Y fez essa coisa. Tá, mas tá partindo do que em princípio, aí tudo bem. Abrir um diálogo e a partir desse diálogo você explicar para a pessoa aquilo que é a importância do sindicalismo como um todo, porque aí você tem uma questão da sociedade que é aquilo que as pessoas precisam entender assim. Um sindicalista ele é capaz até do trabalhador que está descendo num ponto de ônibus que é muito longe do local de trabalho que ele está,
dele ir lá e falar para o cara do sindicato, pô, não dá para você ir lá e verificar a possibilidade de mudar esse ponto de ônibus do lugar? E o sindicato vai. O sindicalismo, ele tem Essa questão, esse poder de fazer isso. Né? Esse negócio de marginalizar é muito interessante, sabe por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você entender como é ruim esse negócio. Eu nasci e fui crescido na Zona Leste de São Paulo, Itaim Paulista. A Zona Leste, durante um tempo, ela foi tida como lugar perigoso. Né? Lugar perigoso. Isso por causa de meia dúzia, 2, 3 pessoas. E eu tenho certeza que, assim como eu, a maioria das pessoas que moravam lá se sentiam ofendidas, né? Por estar ali, né, no hall de pessoas, né? Na Zona Leste, está em Paulista, não sei o quê. Hoje eu moro em Arujá. Quando eu fui para Arujá, eu moro no centro residencial, tem um bairro chamado Barreto, em Arujá. E as pessoas falavam muito desse bairro, marginalizavam o bairro. Eu fui conhecer o bairro tem uma estrutura fantástica, né? Mas marginalizam por causa de coisas pontuais. Essa questão de ficar marginalizando ela é muito complicada e traz aqui para o meio sindical. Então você tem lá algum sindicato, e mesmo assim eu não vi em mídia, mas vamos lá, tem algum sindicato e tal, e marginaliza o restante. Aí vira todo mundo, ninguém gosta de ser colocado no mesmo balaio, mas adora colocar os outros no mesmo balaio. Né? Quem mora na periferia não gosta de ser tratado ruim, porque mora na periferia, todo mundo é ruim, só tem bandido, ou só tem gente lá, esgoto aberto, não é assim. Mas quem está fora da periferia, joga todo mundo no mesmo balaio. Então, marginalizar não é legal, marginalizar não é uma coisa boa. Né? Se aproximar do sindicato é importante, estar próximo é importante, mas também é importante o sindicalista vá até lá. Bem, é só exemplificando um pouquinho, só para entender esse negócio que marginalizar não é bom. Esse negócio que você está falando é interessantíssimo, né? Mas vamos aqui dizer assim, a grande mídia, ela não é bancada pelo movimento sindical, não existe comercial do movimento. Você pode até conseguir colocar um informe publicitário na televisão, mas normalmente isso custa muito dinheiro. Então, assim, por outro lado, se o sindicato do Metalúrgicos de São Paulo conseguir negociar com uma empresa e ter lá uma PLR de 5, 6, 7, 8 mil reais, como tem participação em lucros e resultados da empresa de 7, 8 mil reais, a imprensa não vai falar isso para ninguém. E o próprio movimento sindical, para difundir isso para o trabalhador, ele tem dificuldade. E aí é importante que você falou de uma parte da comunicação da qual você faz parte. A gente começar a pensar uma estratégia mais estruturada, porque é uma estratégia que ela une o analógico e o digital. Sim. Tem o papel do dirigente sindical, mas pessoas de comunicação como você têm um papel primordial para o movimento sindical, importantíssimo, de conseguir enxergar essas coisas e fazer essas coisas terem a linguagem certa para chegar nas pessoas. Como conversar, porque agora nós estamos diante de uma missão muito mais complicada. Como conversar com o algoritmo? Então, que é uma nova linguagem. Agora, Lino, não é fácil você trazer... vou te cortar um pouquinho, mas não tem jeito. Preciso fazer essa... É difícil você também trazer essa nova linguagem, né, para a antiga linguagem. Porque a antiga linguagem, ela não entende a nova linguagem. Para ela está sempre incompleto. Né? Para ela está sempre faltando alguma coisa. Então, precisa carregar na informação, e a nova linguagem, os novos receptores dessa comunicação, eles não aceitam, para eles não tem... derramar ali aquele monte de informação não é legal. Você vai ter os extremos do movimento sindical, né? Você tem entidades extremamente dinâmicas nesse processo, criando podcast, criando... E nem importa se agora... mas agora eu tenho pouca visualização, mas essa coisa ela tem que ir ficando disponível. Você tem trabalhos aí de sindicatos, como o próprio Sincomércio aqui, que é um sindicato patronal, mas que tem um trabalho de mídia bastante forte, mas sindicatos de trabalhadores também, com podcast, com Facebook, com Instagram, com sites muito bem elaborados, muito dinâmicos, com uma linguagem já sendo alterada.
e com uma visualização muito pequena, mas tem que começar de algum lugar. Tem, né? Isso tem que começar de algum lugar. Mas a gente tem um conservadorismo aí de algumas pessoas do movimento sindical realmente que são resistentes a esse tipo de formato, ou que ainda acha que a gente vai conseguir manter esse mesmo modelo aí eternamente. É importante dizer que nós estamos aí diante de uma nova discussão em relação à reforma trabalhista e à questão sindical. Nós precisamos ficar atento ao que é essa discussão. E aí a outra questão de $1 milhão as pessoas não precisam gostar do sindicato. Tudo bem, eu acho que isso é um direito das pessoas. E aí vai ter gente que vai dizer, eu não gosto da polícia, eu não gosto de X, eu não gosto de... Tudo bem, precisa gostar. As pessoas precisam reconhecer o que o sindicato faz. Isso não é algo opcional, precisa reconhecer, há um trabalho. Eu quero pagar, eu não quero pagar. Tudo bem, eu acho que tem que ser construído mecanismos para que os sindicatos expliquem para as pessoas, olha, esse aqui é o processo de negociação que o sindicato está fazendo, tal. Para manter esse processo, a gente precisa fazer assembleias com os trabalhadores, precisa fazer assembleia com empresários, conversar com ele, mostrar a estrutura do sindicato. Se você tem um bom sindicato que está fazendo um bom trabalho, tem que remunerar esse sindicato para que ele continue fazendo o trabalho que ele está fazendo. Isso, naturalmente, indo aqui para o nosso tema principal, prescinde do dirigente sindical estar muito bem preparado para compreender todo o processo, realmente todo o processo histórico, econômico, sociológico, da psicologia, da comunicação. Então, há uma série de elementos, né, do jurídico, né? Então, nós temos uma carga jurídica complexa para dentro do movimento sindical. Veja que é algo de multi, né, funções, né? Então, o sindicalista ele precisa ser um comunicador natural, saber usar o microfone, saber falar com o trabalhador, saber usar as palavras. Então, é um conjunto de conhecimentos que o sindicalista precisa agregar, levar para frente, e agora a gente precisa do sindicalismo do mundo moderno, desse mundo que a gente vive, que é o mundo da tecnologia. É importante dizer que essa coisa da tecnologia, ela entrou muito rapidamente nas nossas vidas, né? Se você pensar no mundo de 20 anos atrás, há 20 anos atrás... você ter um celular e ter um computador era algo que atingia menos de 10% das pessoas. Hoje já é ao contrário, você tem isso aí com um crescimento exponencial, as pessoas se comunicando, todo mundo tem um celular, todo mundo usa internet, todo mundo usa rede social. Então a gente tem que saber se comunicar desse jeito e tem que saber se comunicar do jeito analógico com as pessoas. E isso passa por um processo, sim, de formação sindical, um processo de atualização de informação, um processo que passa por pesquisa, passa por saber tabular pesquisa, passa por saber reconhecer os processos que precisam ser instalados dentro de cada uma das instituições a partir de um planejamento estratégico para que a gente possa conversar bem com o trabalhador usar as estruturas dos sindicatos, né, que são estruturas que foram feitas com o dinheiro dele. Então ele lá utilizar aquela estrutura, remunerar aquela estrutura e o sindicato aumentar a sua representatividade. Então vamos dizer assim, se você vai aos Estados Unidos tem 12% de trabalhadores associados aos sindicatos, uma diferença, um sindicalismo de pluralidade sindical, onde o sindicato só negocia para o trabalhador que realmente paga o sindicato, e quando ele negocia, porque 100% dos trabalhadores daquela determinada fábrica ou empresa, eles pagam o sindicato. Então não tem essa de um dizer que paga e o outro não paga. Então eu não represento todos, mas os que eu represento... Mas também só é beneficiado aquele que... Só é beneficiário aquele que paga o sindicato. Exato. Aqui no Brasil não, a gente tem que reconhecer que é bom essa coisa da unicidade sindical e da representação. O sindicato negocia para todo mundo. Então você tem ali numa empresa em que 10 pessoas são sindicalizadas, pagam, a empresa tem ali um quadro, sei lá, de
300 funcionários, 10 estão pagando e os outros 290 estão recebendo no lombo daqueles que estão pagando. Recebendo benefício. Então, é complicado falar isso, eu sei que muita gente não vai gostar. Pô, vocês estão falando uma coisa dessa, mas é a realidade. Tem que abrir o olho. E isso precisa ser corrigido. E tem que ser corrigido agora. Ora, pô, não é possível. Isso envolve todo um trabalho. Eu vou aqui falar novamente do DIEESE. O DIEESE é um órgão do movimento sindical, é talvez um dos órgãos mais credenciados que tem aí. Talvez seja das poucas instituições do movimento sindical, quiçá a única que aparece em qualquer meio de grande... representa bem o movimento sindical. Obviamente, quando falam lá do índice da cesta básica medido pelo DIEESE, não falam que o DIEESE é do movimento sindical, mas que tem... faculdade de ensino superior, tem lá economistas, sociólogos, historiadores, pessoas de alta competência que estão desenvolvendo estudos e uma série de outras instituições do movimento sindical que desenvolvem inteligência para isso, para que o dirigente sindical possa atrair essas novas pessoas, esse novo trabalhador. E, naturalmente, assim, o sindicalismo tem que começar a pensar numa representação universalizada também. Que não seja só do trabalhador formal, não, mas que traga outros modelos de trabalhadores que esses devem começar a existir daqui para adiante, né? Chegamos no nosso tempo aqui. Chegamos no nosso tempo, né? Lição de casa, Lino. Lição de casa para os novos sindicalistas. Você já deu uma pincelada, ó. Pesquisa, faz pesquisa. Né? É isso. Pesquisa é algo primordial para o movimento sindical. E a pesquisa, às vezes a gente fica pensando assim, pô, mas para você pesquisar, como é que eu vou fazer? Agora, pesquisar o que, Lino? Não é pesquisar a nova tatuagem de fulano, a fofoca de ciclano, sabe? Né? A grávida de Taubaté. É aquela coisa assim, nós temos que identificar a dor das pessoas, né? O que você está precisando aí? O que você espera do seu sindicato? Então, formular algumas perguntas básicas, que você consiga fazer essa pesquisa em 2, 3 minutos ali com o trabalhador e tal, mas que isso ajude você a direcionar o seu trabalho. Então, eu não posso fazer uma ação sindical partindo do princípio daquilo que eu acho. Porque eu acho que tem que ser desse jeito. Então, assim... Você acha, mas o outro lado concorda com isso que você está fazendo. Então, assim, não, a gente tem que partir do princípio desses que representamos, ouvi-los para trazer o máximo possível dessas pessoas para dentro do sindicato e haver um aumento da representatividade sindical a partir dessas ações. Então, é isso que a gente precisa fazer agora. E isso passa, sem dúvida nenhuma, por uma revisão dos antigos quadros em relação àquilo que eles estão fazendo e a qualificação dos novos dirigentes sindicais, esses que estão entrando agora no movimento sindical, compreenderem exatamente como funciona, qual o trabalho que faz e tentar atender ao anseio do trabalhador. Então, para o trabalhador brasileiro, você tem um modelo de sindicato muito positivo, muito bom, que está à sua disposição. E para o empresário também. O empresário tem aqui um sindicato que oferece toda a segurança jurídica e serviços para ele. Então, um e outro lado tem as suas representações que regulam esse processo negocial. É isso, Toninho. Simples assim. Simples assim. É importante também que os pares que ali estão representando a categoria falem a mesma língua. Isso é importantíssimo, né? Para que tenha desenvolvimento e que também não venha aí, né, ter aquela dissonância de um falando uma coisa, outro outra coisa, um puxa para a direita, outro para a esquerda, para que possam assim convergir e assim atingir o seu objetivo. Quero agradecer mais uma vez a presença do Lino, que está sempre aqui comigo. O Lino esteve aí em Fortaleza. Fortaleza, eu estive agora em Fortaleza na quarta e quinta-feira, com o pessoal dos propagandistas da indústria farmacêutica. Fizemos um evento lá muito positivo nesses 2 dias, falando justamente sobre essas estratégias de atuação do movimento sindical. E até agradecer o pessoal dos propagandistas lá, amigo Fernando, obrigado pelo convite. Bem, o Lino tem know-how, tem conhecimento, tem história no movimento sindical. Tenho certeza que qualquer pessoa aí
vou indicar que se você perguntar sobre o Lino, vão falar bem sobre ele. E com certeza o Lino está à disposição para levar esse conhecimento aí para o seu sindicato. Porque é simples assim. Até a próxima. Simples assim. Valeu, obrigado, até a próxima.